Oi, gente. Então, esse vídeo aqui é para a gente falar um pouquinho sobre essa situação que está acontecendo com o jornalista Caio. Ele trouxe a público, né, o diagnóstico dele de linfoma de Hodgkin e vem falando um pouco sobre o tratamento. E aí eu fiquei lembrando, né, só assim de cabeça, para dar um exemplo para vocês de como, antes de a gente entrar no tema de linfoma de Hodgkin, como que essa coisa de linfoma, né, vira e mexe e volta para as páginas do jornal. Então, os linfomas são doenças muito raras, né? Mas eles têm tratamentos muito específicos e tem muitos tipos diferentes de linfoma. Então, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a ex-presidente Dilma Rousseff teve um linfoma difuso de grandes células B. O Reinaldo Gianecchini teve um linfoma não Hodgkin do tipo T angioimunoblástico. O jornalista Arthur Shechel teve um linfoma T, aí eu não sei o subtipo, se foi anaplásico ou angioimunoblástico, diria que foi acho que deve ter sido um angioimunoblástico pela agressividade. E agora o comentarista Caio Ribeiro com esse diagnóstico de linfoma de Hodgkin. Então, o linfoma de Hodgkin é uma doença que acomete principalmente pessoas jovens, então tem um pico de incidência aos 39 anos, então a gente tem lá uma preferência, entre aspas, né, para os pacientes entre 20 e 34 anos, é a maior incidência, e depois mais velhos, acima dos 60, tem um outro pico de incidência. Ele costuma ser uma doença mediamente indolente, vamos dizer assim, ele cresce lentamente, não é muito frequente o linfoma de Hodgkin ser uma doença agressiva. Pode acontecer, não é raríssimo, mas não é o mais frequente. Então, como é que ele se apresenta normalmente? A pessoa começa a ter um caroço normalmente no pescoço, que é um gânglio, ou na axila, ou na virilha, e que começa e vai crescendo devagar. Inicialmente ela não sente muita coisa, é um caroço indolor, é um caroço que não tem calor, não tem rubor, não tem nenhum sinal inflamatório e está ali crescendo devagarinho. Ao mesmo tempo, pode acontecer da pessoa ter uma coceira, um prurido que não tem uma explicação no corpo, o corpo coça muito e às vezes não tem mancha nenhuma. É uma coisa que não tem uma explicação para aquela pessoa, ela não entende por que está coçando tanto. Às vezes ela vai ao médico, às vezes o caminho é ir primeiro no dermatologista para descobrir o que está acontecendo. Outras coisas que podem acontecer, a pessoa começar a perder peso sem nenhuma explicação, perder o apetite, ela pode ter uma febre, principalmente à noite, baixa, e também pode acontecer de ter sudorese noturna. O que é isso? É acordar de madrugada com a roupa empapada de suor e precisar trocar a roupa de dormir, o lençol, porque está encharcado. E aí, a primeira providência, né, essa fase é uma fase que você pode desconfiar que a pessoa está com linfoma de Hodgkin, mas você não tem o diagnóstico. Então, para você fazer o diagnóstico de linfoma de Hodgkin, é preciso uma biópsia. Uma biópsia, normalmente do gânglio, né, se tira a biópsia, ela deve ser do gânglio inteiro, né, é a melhor forma de dar o diagnóstico, e quem vai fazer esse diagnóstico, na verdade, é o patologista, que vai dizer, baseado naquele bloco inicial ou com a imunohistoquímica, normalmente se usa a imunohistoquímica para confirmar, se diz que é um linfoma de Hodgkin. E a partir disso vem o estadiamento. Então tem o diagnóstico, tem a suspeita diagnóstica, fez o diagnóstico, a gente passa para a fase do estadiamento, que atualmente é recomendado que os pacientes façam tomografia do corpo inteiro, né? Corpo inteiro é modo de dizer, do tórax, do abdômen, da pelve, e associado ao PET-CT, que vai ajudar nesse estadiamento. Quando você consegue fazer o PET-CT no início, ele é muito importante porque as terapias atuais mais modernas, elas são adaptadas para o PET. Então, a gente repete esse PET depois para ver como foi a resposta ao primeiro tratamento para poder adequar a terapia. E principalmente no final do primeiro tratamento é o mais importante, que a gente não pode perder. Então, tem que ter o PET no início. E a outra coisa que o PET dá de vantagem é que a correlação dele com a detecção de infiltração de linfoma de Hodgkin na medula óssea é muito alta. Então, quando a gente consegue fazer o PET,
não é necessário fazer, na maioria dos casos, não vai ser necessário fazer uma biópsia de medula óssea para estadiar. E aí, uma vez que a gente fechou o diagnóstico, fez o estadiamento, esse paciente é classificado, né? A gente classifica no grupo prognóstico dele, pode ser um precoce favorável, precoce desfavorável, um avançado. Se for estadiamento avançado, você ainda pode classificar pelo IPS. O tratamento diverge sim, dependendo do nível de classificação, eu não vou falar disso agora. E o importante é que a gente tem basicamente 3 grandes linhas de tratamento inicial para esses pacientes. A mais comum aqui no Brasil é o ABVD, seguida do AAVD, onde a gente substitui a bleomicina pelo Adcetris, então é uma ou outra, e o BACOP, que é muito pouco comum no Brasil, é um protocolo alemão e que a Alemanha usa em peso, né? E aí essa determinação vai da preferência do médico e vai do acesso às medicações e também do status do paciente para aguentar o tratamento. E aí são feitas reavaliações no meio do caminho, né, no meio desse primeiro tratamento que dura em torno de 6 meses, e existe uma chance muito grande de cura. A chance de cura varia a mais de 70%, varia entre 70% e 95%, 93% dos pacientes vão ficar curados só com essa primeira linha, não é um ciclo de quimioterapia, essa primeira linha de quimioterapia. Quando o paciente não fica curado, aí tem ainda o resgate que pode ser feito para os pacientes mais novos, usando uma segunda linha, e o transplante autólogo de células tronco hematopoéticas, que vai conseguir curar ainda 50% desses pacientes que não ficaram curados na primeira linha. Então, em linhas gerais, esse é o panorama do linfoma de Hodgkin, e mandem suas perguntas. E vamos desejar muito boa sorte para o Caio e que ele consiga ficar curado só com essa primeira linha de tratamento.